Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. No episódio de hoje, vamos falar sobre inovação, o assunto que sempre rende debates incríveis em todos os lugares. A ideia do programa é focar no processo para negócios considerados mais tradicionais. Mas já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Então vamos fazer as honras da casa de uma vez? Para este episódio, convidamos o Dagoberto Trento, consultor de negócios e expert em inovação. Olá, Dagoberto! É um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Bora bater esse bate-papo com a gente? Olá, Alexandra, tudo bem? Bora bater esse papo, é um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto tão bacana, tão interessante e tão presente nesse momento aí que a gente está passando, nessa transição de era, vamos dizer assim, e que acaba impactando em todos os modelos de negócio, em todas as indústrias, então vai ser um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. E para qualificar ainda mais o nosso programa, Dagoberto, eu chamo Márcio de Souza Pires. Ele é gerente de inovação do Sebrae RS e entende tudo do assunto deste episódio. Obrigada, Márcio, por aceitar o convite do Plano de Voo. Imagina, Alexandre, é um prazer, eu acho que é uma obrigação, né, que a gente venha a conversar, não só um prazer, como uma obrigação, conversar sobre esse tema que realmente, como disse o Dagoberto, é um tema que está cada vez mais presente na pauta de todas as empresas, né, de todos os empreendedores, principalmente para o nosso estado. O Rio Grande do Sul precisa bastante da inovação como motor do seu desenvolvimento e vamos conversar sobre isso sim. E aos nossos ouvintes, vocês devem lembrar que nós já falamos sobre inovação no episódio 10 do Plano de Voo. Foi um papo inspirador com o sócio fundador da Startse, o Maurício Benvenuti. Mas naquele programa, o foco do nosso debate foi esse processo aplicado ao mercado de startups e tecnologia. Hoje, o plano é um pouquinho diferente. Sabe aqueles negócios considerados mais tradicionais? O mercadinho de bairro, a padaria, a ferragem, a loja de roupas, as tabacarias? A gente não vive sem esses pequenos empreendedores, não é mesmo? Eles fazem parte da nossa rotina. Porém, muitas vezes parece que a palavra inovação está distante desses projetos. Muitas pessoas acham que existe uma barreira e que só pode inovar quem investe em tecnologia ou quem está ligado de alguma maneira a esse ramo. E o Plano de Voo de hoje quer provar exatamente o contrário. É possível sim investir em novidades, criar novos processos e mudar a forma de atuação em todos os negócios. Vamos aprender mais sobre isso com essas feras em inovação que me acompanham hoje. E pessoal, antes de começarmos, vamos lembrar que em função da pandemia, o podcast do Sebrae RS está sendo gravado de forma remota para a segurança de todos. Dagoberto, vamos começar tentando desmistificar esse preconceito que existe quando se fala em inovação. Por que as pessoas acham, ou eu vou até dizer que às vezes têm certeza, que a inovação está ligada somente a empresas que trabalham com tecnologia ou que são gigantes? Eu estou certa nessa minha análise? Alexandre, então, esse é um mito, vamos dizer assim, que a gente acaba trazendo como uma verdade e que está muito ligada à questão propriamente dita da ciência em si, né? Que traz a inovação através do desenvolvimento de algo totalmente diferente, algo novo. Mas dentro do próprio conceito de inovação, nós temos modelos diferentes de trabalhar essa disciplina dentro das organizações, né? Podemos inovar através do nosso modelo de negócio atual, podemos inovar ainda através do nosso modelo de negócios, mas trazendo outras oportunidades, e podemos romper o nosso modelo de negócio trabalhando em algo totalmente diferente daquilo que a empresa faz atualmente. E especificamente falando, né, Alexandre, do tema aqui que nós estamos debatendo, que é a inovação para as pequenas empresas, para os pequenos negócios, que é importante a gente entender, né? Hoje as pequenas empresas, essas que têm o grande foco do Sebrae, que tem uma participação fundamental aí dentro do empreendedorismo brasileiro, elas representam hoje cerca de 30% do PIB e empregam cerca de 40 milhões de pessoas no nosso país. Então, nós temos aqui um potencial enorme
gigante de trabalhar a questão da inovação dentro desses pequenos negócios, do mercadinho de bairro, da tabacaria, da loja de confecções do bairro, enfim. Um ponto que eu vejo como fundamental dentro desse conceito, que a pandemia ela acabou trazendo para o mundo algo que já vinha acontecendo, mas que foi extremamente acelerado nesses últimos 18 meses, que foi tornar essas empresas de uma posição local para uma posição global, uma exposição maior do que elas têm. Independente do tamanho dela no bairro dela hoje, ela está competindo com fornecedores de qualquer parte do mundo. Então, quando eu tenho um consumidor do meu bairro, da minha região, que opta por comprar um produto dentro de um marketplace e não no mercado local, no mercadinho da esquina ou na loja do bairro, ela já está trazendo uma necessidade daquela empresa se movimentar, de buscar algo novo, porque o competidor dela deixou de ser local e passou a ser global. Ao mesmo tempo que vem essa competição global, há a oportunidade dessa empresa também se tornar mais ampla, dela também ter uma expressividade mais forte do que apenas no local onde ela vem atuando, né? E aí sim a inovação, juntando com a tecnologia, pode trazer grandes oportunidades para esse pequeno empreendedor. E é isso, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui também no decorrer do trabalho, de como a gente une a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia para fazer algo novo, para fazer algo diferente, que traga, então, vantagens competitivas aí para essas pequenas empresas. E aí, o Márcio também, eu acho que com todo o aparato que o Sebrae tem de trazer essas oportunidades para o pequeno empresário, o Sebrae tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que aqui também a possibilidade de inovar através de um parceiro como o Sebrae é fundamental para o pequeno negócio. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa primeira fala, Dagoberto, que eu acho que pode iniciar aí o nosso bate-papo, que é em relação a essa questão de que alguns empreendedores não se consideram dentro do jogo de inovação, né? Consideram inovação alguma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais distante do seu dia a dia, né? Eu queria que tu trouxesse pela tua experiência, né? Tu tem aí centenas, milhares de casos aí que já passaram por ti. Que tipo de inovação que acontece no dia a dia desses pequenos negócios, mas que o empreendedor acha que não está fazendo uma inovação, né? Ele não se considera como inovador, apesar da gente saber que ele está sendo inovador, né? Legal, Márcio. Esse é um ótimo ponto e eu vejo que a grande questão que está por trás disso tudo é o empreendedor, o empresário entender que problema ele quer resolver nesse momento. E muitas vezes ele busca a resolução dos problemas do dia a dia e traz alternativas que resolvem o problema do cliente dele, atende uma necessidade do cliente dele, mas que ele não vê aquilo como inovação, porque daqui a pouco não envolve tecnologia ou porque não envolve algo substancialmente diferente daquilo que outras empresas, grandes empresas, apresentam. E esse é um ponto que eu acho importante a gente trabalhar, né? Eu posso trazer como exemplo uma questão de feirinhas locais, né? Essas feirinhas de bairro, que muitas vezes inovam, trazendo para dentro da feirinha a possibilidade de incrementar outros produtos e serviços que não são tradicionais daquela feirinha e que acabam atraindo um novo público. Isso é uma inovação. Então, no momento que eu tenho uma feirinha de frutas, verduras, etc., e que eu trago para essa mesma feirinha a possibilidade do artesanato, a possibilidade de uma apresentação de uma peça teatral, enfim, dentro do mesmo ambiente, isso promovido pelos pequenos empresários dessa feirinha, e esse é um caso real que a gente já presenciou, isso é uma inovação, tu está trazendo inovação, porque a partir dessas ações tu está atraindo um novo público para o teu negócio. Então, eu vejo que a questão é muito cultural também do entendimento do que é inovação. A gente aprendeu, de repente, né, vem de um conceito de que inovação é algo que tem que ser totalmente disruptivo e que tenha que romper qualquer modelo de negócio, fazendo algo totalmente novo, totalmente descaracterizado daquilo que é o nosso dia a dia, né? E muitas vezes atividades simples, atitudes simples podem fazer a inovação acontecer no dia a dia dos pequenos negócios. Bacana. Eu tenho até uma opinião, né, e claro, né, é uma opinião pessoal, mas a própria humanidade, ela chegou onde ela chegou a partir de inovações sucessivas, né, que aí tem 10 mil anos de processo de inovação de tudo o que a gente faz, e nesses 10 mil anos, né, com certeza as pessoas não diziam que estavam inovando, elas estavam simplesmente melhorando a sua vida. Eu costumo usar um exemplo bem simples, né, eu gosto de fazer churrasco, por exemplo,
E eu já mudei minha forma de fazer churrasco umas 4 ou 5 vezes para melhorar o meu churrasco. Isso é inovação. Se eu tivesse que vender churrasco, né, eu teria melhorado o meu churrasco e teria aumentado a satisfação do meu cliente, mudando o meu processo, meus ingredientes, né, enfim. E às vezes o pequeno empresário, ele não se permite, né, ou não se considera um inovador por achar que isso é muito simples, né, muito do dia a dia. E a inovação é isso mesmo, né? A inovação não é uma invenção tecnológica, né? Ela não é uma pesquisa científica, né? A inovação é fazer alguma coisa que até então eu não fazia para alcançar um resultado que até então não alcançava. Ela é simples assim. Tem um outro exemplo que eu costumo comentar e que eu acho bem interessante, né? Com essa questão da pandemia, no primeiro ano eu fiquei em home office na praia. E daí eu tenho lá um senhor, tá no meu celular marcado como Zé da Lenha, né? Um senhor deve ter uns 72, 73 anos, que ele me entrega lenha, né? E com esse friozão que andou fazendo nesses últimos anos, eu consumi bastante lenha com ele. Mas o seu Zé da Lenha é um empresário bastante simples e tal, e ele vinha me entregar a lenha e ele não tem WhatsApp, né? E eu tenho uma prática, né, de consumir bastante por WhatsApp, né? De combinar horários e passar endereço e passar comprovante de pagamento, eu faço tudo por WhatsApp. E aí eu digo pro seu Zé da Lenha, pô, seu Zé da Lenha, o senhor não tem WhatsApp e fica complicado de marcar, porque às vezes eu ligo, o senhor tá lá no meio do campo, cortando lenha, daí o sinal cai, e daí o senhor não tem onde anotar o meu endereço, o meu nome, a combinação fica difícil, por que o senhor não põe o WhatsApp? Daí ele diz, pois é, eu tenho que trocar meu celular, que é muito antigo, para um celular que tem WhatsApp e tal. Vou pedir pro meu filho me ajudar. E agora, nesse último inverno, eu comprei lenha com ele de novo, né? E daí ele tinha o WhatsApp já. E aí eu digo, que bacana conseguir combinar com o senhor pelo WhatsApp e tal, não sei o quê, como é que tá sendo? Melhorou o seu resultado, né? E daí ele me contou que tinha aumentado nos últimos 2 anos 8 vezes o volume de lenha que ele vende na praia. Claro que tem um efeito pandemia, muito mais gente consumindo na praia, né, no litoral, mas também tem muito pelo efeito dele ter colocado uma ferramenta que torna mais acessível o negócio dele para os clientes, né? E esse é um outro ponto. Apesar da gente achar que a tecnologia é altamente complexa, a gente convive cada vez mais com a tecnologia, né? Esse mesmo podcast a gente está fazendo através de uma ferramenta tecnológica, de forma remota. Então, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. O celular está no nosso bolso e faz parte do nosso consumo, da nossa comunicação, do nosso trabalho, cada vez mais intensamente, né? E a gente nem nota, a gente nem se acha tão tecnológico assim, mas a gente no nosso dia a dia. Então, o seu Zé da Lenha acabou também ingressando no mundo aí do WhatsApp e do comércio por WhatsApp. E agora, nessa última vez que ele foi me entregar a lenha, eu fiz mais uma provocação para ele. Digo, seu Zé da Lenha, olha só, o meu problema é ter uma lareira funcionando bem, né? E daí eu preciso de graveto, eu preciso de alguma coisa para começar a botar o fogo, eu preciso do álcool gel. Quem sabe o senhor coloca isso junto para vender, né? Aumenta o seu mix de produto. Eu não tenho que comprar em 2 ou 3 lugares diferentes as coisas para fazer fogo, né? E ele disse, essa é uma boa ideia, eu podia aumentar, né? O que a gente fala de aumentar o ticket médio, né? Através da expansão do mix de produto. Então, eu acho que exemplos como esse, assim, ilustram bem de como a inovação faz parte do dia a dia do empreendedor de qualquer setor de atividade, né? Perfeito, Márcio. E assim, o teu exemplo é tão simples e ao mesmo tempo tão rico, porque os nossos ouvintes aqui com certeza vão se identificar em vários sentidos, porque aquilo que eu falei anteriormente, o seu Zé da Lenha, ele faz parte desses 38 milhões de pessoas que estão envolvidos em pequenos negócios e que trazem renda para milhões de famílias, na verdade, né? Então, aqui é um exemplo simples que mostra algo que a gente fala muito, né, dentro do conceito de inovação, que é a questão de necessidade, se é desejável pelo mercado, se há uma necessidade premente no mercado, a tecnologia, se é possível a gente trabalhar com uma tecnologia que atenda essa necessidade e se é economicamente viável. Então, quando a gente consegue combinar essas 3 coisas, a gente inova. Então, uma necessidade do mercado, uma tecnologia que seja barata, que seja possível ser escalada rapidamente e algo que seja viável da gente colocar à disposição do mercado. Um outro exemplo nessa linha, né, Márcio, pegando essa questão do pequeno negócio, conversava contigo um tempo atrás e trazia esse exemplo. Durante a pandemia, uma pequena empresa de confecção que fazia o uniforme da escolinha, da creche da minha filha, a proprietária me procurou, ela disse, cara, eu tô preocupada porque agora as escolas estão fechando e eu trabalho 100% disponibilizando uniformes escolares e vai cair a demanda. O que eu faço? E naquele momento ela atendia 100% exclusivamente, então, às escolas. E ela ia até as escolas e vendia isso lá no ambiente das escolas.
Com a pandemia, as ideias que vieram foram diversas, e uma delas foi, naquele momento nós estávamos entrando num período de inverno, né, saindo do outono e entrando no inverno, e ela começou então a fazer pijamas para adultos e crianças, e esses pijamas ela começou a vender nos stories do WhatsApp, fazendo pedido pelo WhatsApp e pelo Instagram. Então, uma coisa tão simples que resolveu, naquele momento, uma necessidade dela numa primeira situação, né, numa emergência, e que hoje, Márcio, é a principal fonte de renda dela e o principal canal de vendas da empresa dela. A linha de negócios que ela tinha, que era fornecer uniformes escolares, hoje deixou de ser o principal negócio dela. E o principal negócio dela hoje é pijamas e roupas sob medida, sendo vendidas através da internet. E detalhe, que saiu de Porto Alegre e está vendendo hoje para mais de 8 estados no Brasil. Então, isso é algo que mostra o poder dessa combinação. Se tem uma necessidade, se há um mercado para isso, existe uma tecnologia barata, escalável para isso, e a gente consegue colocar investimento para fazer esse negócio rodar, a inovação por si só ela já vai florescer. Então, eu acho que esse é um ponto, são exemplos simples que a gente traz, mas de algo que a gente vê os pequenos negócios, as empresas, os empreendedores se transformando muito. E, Márcio, eu acredito muito que essa combinação é a combinação que vai fazer com que a gente consiga inverter esse jogo de que 50% das empresas que nascem no Brasil hoje fecham em menos de 5 anos. Isso a gente precisa mudar, esse cenário a gente precisa mudar. Nós conversamos alguns dias atrás com vocês, aí, com o pessoal do Sebrae, e tinha uma provocação que se colocava em pauta que é: como é que eu estendo o tempo de vida das empresas no Brasil de 5 para 20 anos? Porque se essas empresas passarem a durar em média 20 anos, o potencial que a gente tem nesse mercado gigante que é o Brasil, né, um país continental, para o pequeno empreendedor, é maravilhoso. Então, eu vejo que a inovação ela tem que ser melhor difundida e melhor absorvida pelos pequenos empreendedores nos dias atuais. E hoje é muito difícil você pensar que algum negócio vai nascer sem o uso da tecnologia. Então, a tecnologia ela também precisa ser desmistificada, ela precisa ser trabalhada de uma maneira mais simples com os pequenos empresários, para que eles consigam entender que tipo de tecnologia eles podem usar que vai facilitar o dia a dia do negócio dele, que vai facilitar e vai melhorar a entrega do produto dele para o cliente final. Dagoberto e Márcio, assim, ouvindo aí essa história maravilhosa do Zé da Lenha, porque é tão simples o que o Márcio fez com essa pessoa, né? Que seu Zé da Lenha, eu imagino que ele pensava que ele jamais teria, eu tecnológica, eu só vendo lenha, eu já sou uma pessoa mais velha. E, na verdade, foi duas saídas muito simples, né? Uma de usar o WhatsApp e a outra de oferecer um mix maior, um completo. Ouvindo vocês falar sobre isso e pensando também na pandemia, me ocorre algumas coisas e eu trago um exemplo aqui que sempre aos sábados de manhã eu vou à feira, a feira orgânica do Bonfim. O que era o problema antes da pandemia para mim? 99% dos feirantes só aceitavam dinheiro em espécie. Eu não ando com dinheiro na carteira há muitos anos mesmo. E esse era um problema, porque às vezes eu acordava tarde, eu tinha que pensar em passar num caixa eletrônico, eu tinha que contar que o caixa eletrônico estivesse funcionando, porque até uma tecnologia às vezes estava fora do ar, para eu sacar dinheiro, para eu chegar na feira, para eu poder comprar. A pandemia, então, e a chegada do Pix. E aí eu queria perguntar um pouco sobre isso, né, Dagoberto? Duas perguntas em um. Um que a gente tem, eu acho que no nosso imaginário, especialmente os pequenos empresários, de que inovar exige um investimento em dinheiro muito alto, né? E que a tecnologia também. Que então fica lá para quem é grande, para quem tem tração, para quem é mais novo, para quem está mais preocupado com tecnologia. E aí eu tenho observado, né, que a feira lá mudou e eles têm aceitado mais pagamento em cartão, porque as maquininhas estão mais acessíveis também. Mas o principal é o Pix. E eu percebi uma diferença no último mês que eu fui. Então, a cada sábado eu vi uma pequena evolução deles, em que no primeiro sábado que eu fui, eles tinham o número do Pix anotado num papelzinho. Ou numa coisa, eu tinha que parar, credenciar. Na segunda, na terceira, na quarta ida, eu já percebi que já tem QR Code em praticamente todas as bancas. E o QR Code, para quem está comprando para pagar, facilita muito, né? Porque eu não preciso colocar um monte de informações.
Então, trazendo também esse meu exemplo aí, o exemplo do Zé da Lenha, eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre essa coisa de que o pequeno empresário, ele ainda acredita muito, né, de que tecnologia, de que inovação é caro. Mas aqui a gente trouxe 2 exemplos que é praticamente de graça essa inovação, né? Porque o WhatsApp e um QR Code, assim. E aí, pegando o último gancho da Dagoberto que você falou, como que a gente leva essa informação? O Sebrae já faz isso, mas como é que a gente divulga mais? Como é que a gente leva mais essa informação para o pequeno? Pegando esse exemplo do Pix, acredito que aqui tem um excelente case de unificar 3 coisas, né? Primeiro, a regulação, o regulador. Então, um regulador inovador, né? O caso do Banco Central aqui inovando, trazendo inovação, facilitando a vida do pequeno empreendedor. As grandes empresas que começaram a aderir isso, então, grandes empresas de meios de pagamento começaram a aderir isso também de uma maneira diferente e passaram também a praticar taxas mais acessíveis para o pequeno empreendedor, através de outros meios de pagamento, como cartão, e o próprio empreendedor fazendo uso dessa questão. Então, tu tem o regulador, as grandes empresas e o pequeno empreendedor trabalhando juntos no desenvolvimento da inovação. Eu acho que esse é um case fantástico. Falando de um todo maior que a gente vai ver daqui para frente no mercado financeiro, o Pix é o iceberg de muita coisa que vai acontecer daqui para frente. Tem a Open Banking, Open Finance aí que está chegando e vai trazer uma revolução no mercado financeiro. E isso é ótimo para o pequeno empreendedor também, obviamente. Mas pegando essa questão que tu traz da feira, veja como foi fácil a adaptação, né, Alexandra? Foi rapidamente as pessoas, o pequeno empreendedor, o feirante, ele se adaptou a essa situação. E isso não aconteceu só na feira, isso aconteceu em todos os empreendimentos, né? E é algo que tem que ser potencializado. Isso traz o público de volta para um ambiente que daqui a pouco ele estava se afastando por essa dificuldade da moeda física, né? Então, esse é um exemplo prático de inovação sendo realizada de uma maneira que faz com que tu não mude o teu modelo de negócio, tu continua ofertando o mesmo produto, o mesmo serviço, mas tu facilita a vida do teu cliente de outra forma, né? Através de um outro formato. E tu traz ele para dentro de casa para ele consumir através de você. E esse vai ser o grande desafio das grandes empresas e dos pequenos negócios também. Por quê? Porque daqui para frente, Alexandra, a tecnologia vai nos permitir acessar milhões de possíveis fornecedores dos produtos e serviços que a gente consome. O que até pouco tempo atrás era difícil, né? Tu ficava muito vinculado a um mercado local. Então, tendo essa amplitude de concorrência e essa amplitude de oportunidades que podem ser buscadas de mercado para o pequeno empreendedor, estar atento a esses movimentos, essa inovação sensível ao negócio, mas que traz um retorno bastante expressivo para o negócio, é fundamental. Então, olhando esse contexto todo, olhando essa situação, é fundamental também que o pequeno empreendedor passe a mudar a sua cultura, o seu formato de ver a inovação, o seu formato de ver o seu negócio e passe a entender melhor que problema ele está tentando resolver através da oferta de produtos e serviços que ele tem hoje. E como ele pode fazer isso com mais inovação. Eu entendo que esse é o contexto que a gente tem que olhar, esse é o contexto que a gente tem que desenvolver e trabalhar aqui. Alexandra, qual foi a segunda pergunta, por favor? Se envolve de muito investimento, grana alta para inovar. Eu, a cada dia, quanto mais eu converso assim com pessoas, eu escuto pessoas falar, mas eu não posso inovar porque eu não tenho caixa, eu tô sem dinheiro, eu não tenho. E o Márcio nos trouxe a inovação do seu Zé da Lenha, que eu já tô adorando essa história aí, para provar de que não teve muito investimento, né? No máximo foi fazer uma troca de um celular. Isso comprova, né, Alexandre, aquilo que a gente falou anteriormente, de que inovar hoje é muito mais cultural do que propriamente um investimento elevado. E nós tínhamos, de fato, essa situação no passado e ela, de fato, existia, porque a tecnologia ela não era escalável tão facilmente como é hoje e de uma maneira tão acessível como é hoje. Então, hoje a tecnologia é muito mais barata, muito mais acessível e gratuita. O Pix é gratuito, tu pode controlar a tua empresa usando ferramentas de analytics que tu baixa gratuitamente na internet, né? Tu pode usar as próprias tecnologias que, uma vez que tu acessa uma plataforma para poder ofertar o teu produto, o teu serviço, a própria plataforma já te disponibiliza uma série de ferramentas que te ajudam na oferta do teu produto, no teu serviço, que te auxilia, inclusive, como tu tira uma foto mais adequada
para expor o teu produto e o teu serviço? Como é que tu faz um texto mais chamativo, um texto mais que traz uma expressividade diferente para o teu produto, para o teu serviço? Então, hoje é muito acessível e é muito barato inovar. É muito mais uma atitude do pequeno empreendedor do que uma questão de investimento. E, obviamente, que se o empresário quiser escalar o seu negócio, ele vai ter que investir. Esse período de uso de ferramentas, soluções baratas ou até mesmo gratuitas, ele tem uma curva de escalada limitada. A partir do momento que eu quero ir para um próximo nível, eu vou ter que fazer investimento. Mas até mesmo os investimentos hoje, né, Alexandre, estão muito acessíveis, seja através de instituições financeiras, de bancos, através de próprios parceiros e esses novos modelos de negócio que estão vindo, né, onde cada vez mais as empresas que nascem hoje em dia, e principalmente as startups, né, que vêm com um conceito diferente, elas estão muito mais abertas a receber investimentos de parceiros, né, de ter sócios que ajudem no desenvolvimento da organização, não apenas com a injeção monetária do dinheiro, mas também aportando know-how, aportando conhecimento de executivos, muitas vezes, que já passaram por diversas empresas e que podem acelerar o crescimento dessa empresa. Então, eu entendo que esse é o ponto principal, é o empreendedor casar o lado empreendedor dele com o lado inovador, com uma cultura voltada a um novo modelo, a um novo mercado, a uma nova forma de fazer negócios que nós estamos vivendo. Eu acho bem importante esse ponto que o Dagoberto traz, que a inovação ela começa com a questão da atitude, a questão de como é que eu enxergo, né, o mercado, o meu cliente e o meu negócio, né? Então, historicamente, a humanidade ela inova quando ela entra em crise, ou com ameaças muito grandes à sobrevivência, né? Então, nas guerras, por exemplo, né, o ritmo de inovações, ele aumenta. Agora, com a pandemia, né, que foi uma grande crise, a gente viu um monte de coisas mudarem, né? E a pergunta que fica, no meu ponto de vista, é o seguinte, mas por que a gente não mudou isso antes de vir a crise? Os meios para o que a gente fez de mudança já estavam disponíveis. As ferramentas de comunicação, por exemplo, que nós estamos usando agora para fazer esse podcast, já existiam há 10 anos e que poderiam estar evitando deslocamentos necessários, gastos necessários, mas a gente não utilizava. Eu precisei de uma crise, né, de uma pandemia, para começar a utilizar. O exemplo que o Dagoberto trouxe da confecção que passou de uniformes para pijamas, né? As pessoas não precisavam desses pijamas antes? Precisavam. Por que eu não olhei a oportunidade de mercado antes da crise bater na minha porta, né? E aí eu acho que essa questão da atitude do empreendedor, que é onde eu queria trazer um pouco mais de luz e fazer uma provocação, que é uma pergunta muito simples, né? O que eu poderia fazer diferente do que eu faço hoje com o que eu tenho que me traria novos resultados? Com o que eu tenho disponível, né? Com investimento zero. O que eu vou ter que fazer é mudar a minha maneira de gerenciar ou de pensar o meu negócio. Essa é a primeira mudança, né? Esse é o primeiro investimento, é investimento pessoal, de mudar o meu mindset, mudar a maneira como eu enxergo o que eu estou fazendo. E muitas vezes, né, isso vai uma provocação para o pequeno empreendedor, quando o meu negócio está dando certo, né, que a gente entra na famosa zona de conforto, eu deixo escapar as oportunidades de mudança. Isso é um grande risco, né? Porque os meus concorrentes estão olhando. E daqui a pouco o que está tudo bem, rapidamente se transforma em alguma coisa que não mais está tudo bem. Porque eu deixei de surfar as ondas que estavam passando na minha frente. Então, essa questão da atitude, Dagoberto, eu acho que é o principal ponto para o pequeno empreendedor, no meu ponto de vista, e onde o Sebrae pretende realmente lançar vários programas aí trazendo exemplos, casos e provocações de mudança de maneira de enxergar o negócio. Então, eu acho que o exemplo da confecção do pijama traz 2 pontos que eu queria aqui ressaltar. A questão de que a crise, ela esconde grandes oportunidades, sempre, porque eu sou obrigado a mudar, e a mudar, normalmente, se eu mudo da maneira correta, eu tenho ganhos consideráveis. E um segundo ponto que eu considero bastante importante é esse, de que eu já tenho o que eu preciso para fazer melhor. Eu só não me dei conta ainda. Isso vale para 99% das empresas. Márcio, e pegando esse gancho, tem um exemplo aqui, é legal a gente trazer cases, né, que de fato aconteceram para o nosso ouvinte perceber que para o negócio dele é muito simples, é muito fácil essa inovação que tu está colocando. Tem uma situação, por exemplo, de um casal de amigos que tem um salão de beleza e durante a pandemia também é o mesmo problema. E agora, o que a gente faz? Então, teve situações que nasceram durante a pandemia e que vão permanecer, que vão ficar, vieram para ficar. E o que eles fizeram foi criar um serviço de assinatura, um plano
de fidelidade. Então, eles fizeram um plano onde você paga por 24 meses um valor de R$60 e aquilo que você receberia pagando por R$60 antes da pandemia, vamos dizer assim, você ganha 2 vezes agora. Então, por exemplo, a mulher vai fazer uma escova, a escova custava R$60, se ela aderir ao plano de fidelidade, ela tem direito a 2 escovas no mês. É uma coisa simples, não mudou nada no negócio dele. Foi só uma nova forma de vender o produto, de vender o serviço oferecido, né? Então, aqui é um outro exemplo de que não há necessidade de, muitas vezes, investir em tecnologia, fazer grandes investimentos em mudar o ambiente, o espaço físico, a marca, fazer um novo logo. Não. Tu precisa ter um posicionamento diferente para atender o teu público. E o detalhe, né? A taxa de conversão desse plano foi altíssima. Se eu não estou enganado, foi cerca de 85% das pessoas abordadas aderiram pelo valor acessível, obviamente, e por ter uma situação que tu vai ter ganho, né? E é algo que traz uma vantagem para ambos os lados, né? Então, eu vejo que esse é um ponto importante. Assim como nós tivemos outros exemplos de negócios que tinham determinado produto, um determinado serviço a ser oferecido e que se transformaram e hoje não tem mais esse produto, esse serviço que tinham e já tem outro. Tem um exemplo prático também, um empresário que tinha um estacionamento. Esse estacionamento ele começou gradativamente migrar para um bar, para um restaurante, para uma lanchonete, enfim. E hoje, no mesmo espaço onde ele alugava o local para guardar carros, hoje ele tem uma plataforma multisserviços, onde lá dentro tu tem loja de surf, tu tem barbeiro, você tem loja de skate, tatuador, tu tem o bar, tu tem hamburgueria, enfim. Você tem no mesmo ambiente uma série de outros produtos e serviços a serem ofertados, né? Então aqui tu tem um exemplo de inovação onde tu rompe o teu modelo de negócio totalmente. Então, são situações muito parecidas, ao mesmo tempo muito diferentes, mas que têm apenas uma mudança de atitude do empreendedor, uma nova forma de se posicionar no mercado. Eu acho que são exemplos simples assim que acabam ilustrando esse processo. E eu queria trazer um exemplo também, bem na linha do que o Dagoberto está trazendo. Também tem um empreendedor amigo que tem um sushi em Porto Alegre já há muitos anos. E por ser mais jovem, ele está mais acostumado com essas ferramentas. Logo que começou o Instagram, ele se deu conta que o Instagram era uma grande ferramenta para divulgar os pratos dele, né? E ele começou a fazer o seguinte processo. Todo dia ele fotografava um prato, que é seu prato diferente daquele dia e que ia ter um preço promocional, né? Então ele inventava um prato diferente de sushi por dia, botava no Instagram dele, pro grupo dele. E essa prática aumentou em mais do que 2 vezes o faturamento mensal desse sushi, quando os outros não tinham essa prática. O que eu quero trazer é o seguinte, a velocidade com que as coisas estão mudando é muito grande, então a gente tem que encarar como se fossem ondas, né? Essas ondas de inovação estão passando na minha frente e se eu entrar na onda antes do que os outros, né, como acontece no surf, né, eu ganho prioridade. A onda é cheia de gente surfando, eu não consigo mais entrar, né? Ou se eu entrar, eu vou ter uma participação muito pequena nela. É muito importante realmente a gente ter essa mente aberta aí para identificar essas oportunidades que estão passando na nossa frente e aproveitá-las, né? A questão da feira de orgânicos com o Pix, por exemplo, é um outro grande exemplo. E eu queria te trazer uma pergunta, Dagoberto, nesse sentido, e que eu acho que talvez seja o principal gatilho para a gente olhar para essas oportunidades de inovação, que é a questão de estar sempre atento às dores do meu cliente, né? Que tipo de dor o meu cliente tem e que eu poderia aproveitar a relação que ele tem comigo para satisfazer que hoje eu não satisfaço. E vou trazer aqui um exemplo. A gente almoça ali no Sebrae, nos restaurantes no centro, ali nos buffets, né? E volta e meia, por exemplo, eu me esqueço de levar minha escova de dente, né? Eu tô lá almoçando e digo, esqueci a escova de dente. Eu não conheço nenhum restaurante que tenha um kitzinho. Nada impede que eles tenham. Eu imagino que outros clientes tenham esse problema, né? Se tivesse ali o tubinho com a escova, uma pastinha pequenininha, aqueles negócios de hotel ali, talvez o cara vendesse, né? Eu tenho que sair dali, eu tenho que ir numa farmácia, comprar a escova de dente. Isso é deslocamento, é tempo, né? Eu não precisaria estar fazendo isso, né? E como esses tem, né? Centenas de exemplos como esse, né? Ou seja, que dores que o meu cliente tem que hoje eu não estou resolvendo, mas eu poderia resolver facilmente para ele. Márcio, e esse ponto que tu traz é importante, porque o primeiro pensamento, de repente, do empresário que atua no modelo mais tradicional seria o seguinte,
cara, tu é maluco? Eu tenho a farmácia aqui do lado, por que o cara vai comprar aqui de mim a escova e o creme dental? Ou por que a gente vai oferecer isso aqui se o meu negócio é oferecer comida? De repente, o empreendedor inovador, ele pensaria o seguinte, cara, vou tentar, vou testar. Vou começar pequeno. Se eu errar, eu vou errar rápido, eu vou consertar rápido, porque daqui a pouco eu vou perceber que não é o kit com a escova de dente e o creme dental que ele precisa de outra coisa além disso. E aí eu vou ajustar para eu vender essa outra coisa e não somente o kit de creme dental e escova de dente. Então, essa maneira de trabalhar e de ver o negócio também é importante, Márcio. E esse é o modelo que as empresas mais inovadoras vêm aderindo, que é o modelo que a gente ouve muito falar, né? O modelo startupeiro. Os caras começam pequeno, eles definem um mínimo viável de produto ou serviço a ser oferecido, eles começam com esse mínimo, eles testam isso, eles erram, eles corrigem rapidamente, testam novamente e assim eles vão evoluindo o produto, né? E muitas vezes o empresário tradicional, ele está muito atrelado, ainda muito enraizado a preconceitos de que aquilo não vai dar certo, de que aquilo daqui a pouco pode ser algo que não tem nada a ver com o negócio dele. E de repente ele vê um concorrente fazendo isso, dando certo, e aí ele começa a copiar. Então, é que nem você falou também anteriormente sobre a questão da onda, de aproveitar as oportunidades, né? E para isso tu precisa de uma nova mentalidade, tu precisa de um modelo que seja diferente daquilo que tu testou até hoje, aquilo que tu praticou até hoje. E um outro ponto, Márcio, que eu vejo que é fundamental, e as pequenas empresas vão ter que buscar esse caminho também, é a questão da personalização de atendimento. O que tem feito as grandes empresas ganharem espaço, ganharem mercado, é exatamente a possibilidade de você trabalhar a personalização, de tu oferecer para o teu cliente exatamente aquilo que ele precisa. E para mim, eu tenho uma questão muito, muito forte comigo, assim, de futuro para os pequenos negócios, de que a tecnologia tem que vir para ajudar o pequeno empreendedor a reforçar aquilo que ele tem de mais forte, aquilo que é o grande diferencial dele, que é a relação humana. Porque todo mundo gosta de ir no mercadinho da esquina, no barbeiro do bairro, na loja do bairro, porque ele conhece a pessoa, ele se dá bem, ele vai lá, ele não vai só comprar, ele vai se relacionar, ele vai conversar. Então, eu acredito que a tecnologia tem que vir para o pequeno negócio para potencializar isso. Se o pequeno empreendedor tentar inovar querendo copiar o grande, não vai dar certo. Então, nós temos casos excelentes de empresas, e uma das questões que a gente está vendo aqui em Porto Alegre são as bancas do mercado público que estão criando boutiques em bairros. E o que você tem nesse ambiente? Você tem acolhida, você tem a questão de se sentir com um atendimento personalizado a você. Para você, as bancas do mercado público que estão criando boutique nos bairros, elas têm trazido exatamente isso, essa relação humana muito forte. A primeira vez que eu fui numa dessas bancas, me perguntaram o nome, né? Perguntaram qual é o seu nome. Eu informei. Na segunda, na terceira vez que eu comecei a frequentar esse lugar, as pessoas, os atendentes já me chamavam pelo nome, né? E isso não tem tecnologia que, de repente, consiga competir com essa relação humana em você não entrar num aplicativo para resolver um problema e ser atendido por um robô. Então, a grande fortaleza do pequeno negócio é essa relação. E ele tem que usar a tecnologia para isso. Então, o uso do WhatsApp, o uso do Instagram, o uso do Facebook, o uso de plataformas, enfim, aquilo que tiver acessível a ele, para ele estar mais próximo desse cliente, entender melhor esse cliente, personalizar o atendimento para esse cliente, já vai ser uma grande inovação para ele. Então, eu acho que essa é a grande jogada, a grande sacada que os pequenos empreendedores deveriam apostar para fazer grandes inovações. Apostar naquilo que eles têm de mais forte, que é a relação humana. Eu só queria pegar o gancho da questão que o Dagoberto trouxe do plano de assinatura, né? Porque essa é uma outra fonte de inovação que eu acho muito importante para o pequeno empresário, é olhar o que outros pequenos empresários estão fazendo diferente em outros setores e se perguntar se aquilo lá não faria sentido para o seu negócio também. E, de novo, aqui eu vou trazer a questão das bancas do mercado público, os restaurantes lá de buffet do centro, né?
Se a gente for analisar, os clientes que vão nesses lugares são clientes que normalmente se repetem, né? Eu tenho uma boa parcela dos meus clientes que todos os dias, né, ou pelo menos uma vez por semana, passam lá pelo meu empreendimento. Mas, como o Dagoberto trouxe, né, a tecnologia ela tem que vir para ajudar, né? A minha memória como empreendedor, eu não consigo gravar exatamente tudo que o Dagoberto me compra, né? Eu não consigo registrar que o Dagoberto gosta de um queijo do tipo X e que na semana passada ele foi na minha loja e estava em falta esse queijo. Mas essa semana chegou o queijo. Como é que eu aviso o Dagoberto que o queijo que ele veio comprar chegou, né? Eu não tenho isso na minha memória, né? O nosso cérebro, né, ele não consegue ter. Agora, se eu tiver uma ferramenta me auxiliando nesse processo, e essas ferramentas estão cada vez mais acessíveis e cada vez mais baratas, né, eu consigo aprofundar esse meu relacionamento, customizar o meu atendimento para esse cliente de uma maneira que realmente agrega valor. Então, como seria legal, né, eu saber que aquele corte de carne ou aquele queijo ou aquele pão que eu gosto chegou ou, de repente, está em promoção naquela semana. Então, se chegar esse negócio no meu celular, a chance de eu comprar isso, né, clicando naquela mensagem é muito grande. E aí a tecnologia começa realmente a se relacionar com essa questão de conhecer o cliente, de estar próximo com ele, né? Com certeza, Márcio. Acredito que a gente conseguiu trazer aqui exemplos práticos, né, reais, para ajudar o nosso público ouvinte, para ajudar o pequeno empreendedor, o empresário, até mesmo aquelas pessoas que estão iniciando a já buscar novas alternativas para serem implementadas no seu modelo de negócio. O meu recado final aqui é que tudo passa por uma nova mentalidade, por conseguir acompanhar o que está vindo de novo pela frente, né? As mudanças elas são muito maiores do que a gente teve num passado recente e muito mais rápidas, né? Eu acredito que essa é a grande diferença do que nós tínhamos de mudanças no passado. Acredito muito numa inovação humanizada, numa inovação que venha trazer facilidades para a sociedade. E uma pergunta que eu acredito que todo pequeno empreendedor, antes de começar um negócio, ou até mesmo aquele que já está com seu negócio em andamento, mesmo que tenha 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 40 anos, que problema eu estou tentando resolver para a sociedade nesse momento? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir inovar com muita naturalidade e o negócio vai, com certeza, ter um processo de escalada de bastante sucesso. É aquela máxima, então, Dagoberto e Márcio, apaixone-se pelo problema e não pela sua ideia? Exatamente, Alexandre. Acho que tu conseguiste resumir bem numa frase, né? Nesse jargão aí de que a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela ideia. E depois desta aula maravilhosa, eu só posso agradecer ao Dagoberto e ao Márcio pela participação neste episódio do Plano de Voo. Alexandre, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Márcio, Sebrae, muito obrigado. Acredito muito no Sebrae, acredito muito na causa do Sebrae. Tenho certeza que, através desse tipo de conteúdo, a gente consegue ajudar muito empreendedor aí no Brasil. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, o desafio é bastante grande, Alexandra. Eu queria convidar o pessoal, os empreendedores que estão aí nos ouvindo, entrem ali no site do Sebrae, mais especificamente na plataforma Unio, né? uniosebrae.com.br. Ali a gente tem um hall de várias soluções de consultoria que podem levar o empreendedor a inovar no seu negócio. Então, são mais de 400 consultores credenciados, mais 600 soluções diferentes, em diferentes áreas do negócio. Com certeza, dentro desse cardápio, o empreendedor vai achar várias oportunidades ali para inovar no seu negócio. E fica aqui a provocação final do empreendedor ter como desafio que o seu negócio seja especial para o cliente. É ter esse mindset aí, fica a provocação e o convite para vocês acessarem lá o uniosebrae.com.br. Abraço. E para os nossos queridos ouvintes, partiu investir em novidades no seu negócio? Seja ele qual for, o Sebrae está sempre de portas abertas para ajudar os empreendedores. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem pelas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.